Hoje a gente vai começar a falar sobre as ferramentas que nos auxiliam para que a gente consiga ler, mesmo não sabendo a língua inglesa. Então, a primeira coisa é o reconhecimento dos gêneros textuais. Aí você pode estar me perguntando assim, ué, mas o que é gênero textual? Os gêneros são estruturas que têm uma função específica. Nós vamos agora tratar de alguns exemplos de gêneros para você ter ideia daquilo que eu estou falando, tá bom? Três exemplos. O primeiro exemplo dos artigos que a gente encontra nos jornais, né? Então, claro, a função desses artigos é informar. No segundo exemplo que passou, nós tivemos o que? O gênero de uma receita de bolo. Bolo de chocolate, porque a imagem é também importante. E o terceiro exemplo foi o exemplo de uma carta, não é? Como é que a gente sabe, né, que é uma carta? Por conta de dois aspectos: o seu formato e, além disso, o fato de ser letra cursiva. Os dois exemplos que passaram foram já em áreas específicas. O fato de serem áreas específicas pode acarretar o seguinte: nós não estarmos familiarizados com o gênero, por não sermos dessa área. O primeiro foi o exemplo de um balancete. Então, esse tipo de gênero está muito mais ligado à área da contabilidade, da economia e do administrador. E é claro que eles terão mais facilidade em compreender esse tipo de gênero do que nós, que somos leigos. A mesma coisa acontece no outro texto que a gente viu, no outro gênero, que é da área do direito. Então a gente até pode reconhecer que é uma espécie de contrato. Na verdade, não é um contrato, mas é uma petição. Agora, nós teremos mais dificuldade na compreensão desse tipo de gênero do que os advogados. O que acontece nesse último gênero que nós vimos é da área de turismo. Então, claro que as pessoas que são os profissionais dessa área estão muito mais, digamos assim, serão muito mais competentes em compreender esse tipo de texto do que os leigos. No entanto, esse mesmo tipo de documento, esse mesmo gênero, ele, para as pessoas que já tiveram experiência em viagens, por excursões ou através de companhias de turismo, bate o olho nesse tipo de gênero e já traz para a memória a experiência que teve anteriormente e consegue decodificar o tipo de gênero e qual a função dele. Então, aqui nesse exemplo, entra em jogo um outro tipo de conhecimento que é muito importante, é o chamado conhecimento prévio, tá? E esse conhecimento prévio, ele deve ser acionado toda vez que vamos ler um texto, principalmente na língua inglesa. Ele normalmente é acionado quando lemos na nossa própria língua, mas nós não nos damos conta disso. Fácil, não é? Então eu sugiro que você, de agora em diante, comece a prestar atenção aos tipos de textos que você tem aí na sua realidade para ler. Primeiro, identifique o gênero. Veja se é uma carta, se é uma notícia, se é um artigo, se é um bilhete, se é uma mensagem, se é um texto de e-mail, enfim, nós temos inúmeros gêneros. E, claro, quando a gente identifica o gênero, atrelado a esse gênero está a sua função. Então, por exemplo, se você identifica que é um artigo que vem, que está numa revista,
Então, uma das funções de um artigo de revista pode ser entreter, além, é claro, de informar. Então, supostamente, o conteúdo que estiver lá vai informar e, ao mesmo tempo, entreter, tá? Então, esse já é o primeiro nível de compreensão.